noite, bom dia, boa tarde, de acordo com o fuso horário de cada um. Bem-vindos a mais um Goza Fêmea. Eu sou Lourdes Cardoso. Eu sou a Renata Torres. E hoje vamos falar de uma coisa que é um flagelo muito grande aqui na nossa comunidade africana. Vamos falar de colorismo. E quem melhor do que Isidro Fortunato, o próprio, não é? Já conhecido aqui nas lides de tudo o que é afrocentrismo, não é? Para nos falar disto. Isidro, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado. Por estares aqui. Sinto que vai ser muito interessante. Vai. Acredito. E pode começar já por falar sobre a questão de... Porque muita gente reclama, esse termo não é nosso. Logo, esse problema não existe aqui. Claro, pois. Conforme, muito bem, eu acho que tens aí um ponto muito interessante. A partir do momento, todo termo usado, ele surge num determinado ecossistema para identificar um determinado problema. Ele identifica e ele surge como um elemento identificador. Assim nós temos o colorismo. Dizer que o colorismo em África seria praticamente impossível. Nós temos uma tecnologia que vai operar dentro daquilo que é o próprio racismo, porque nós temos o genotipo, né? O nosso gene é muito diverso. Então, nós vamos ter os Khoi e os Cham aqui na África subsaariana, da mesma forma que nós vamos ter os Hausa na África Ocidental, nós vamos ter o povo do Sudão. Nós vamos notar que nós temos uma diversidade genética extremamente afiada e afinada. Portanto, falar do colorismo em África é simplesmente pensar no colorismo como uma dimensão de um problema que é trazido para a África dentro de um determinado contexto histórico e depois vai se ramificar com o surgimento das sociedades coloniais e tal, e nós vamos ter esse problema. Mas antes da presença colonial, o colorismo, não havia um meio que se explicasse cientificamente o colorismo existir. Porque nós africanos, nós sempre convivemos, nunca houve essa distinção de cores, de raça. Isso tudo vão ser, tanto o racismo, o colorismo, vão ser termos muito novos dentro daquilo que é o ecossistema cultural e social africano. Mas nós sempre tivemos problemas de xenofobia em África, na África pré-colonial, né? Então nós tínhamos grupos étnicos que não se davam ou que não aconselhavam ao cruzamento com outros grupos étnicos, verdade ou não? Olha, para começar naquilo que nós chamamos de etnia, né? Nós temos que dissipar aqui esse termo, porque o termo etnia nos leva a uma dimensão militar na questão do próprio racismo científico, na estratificação dos povos. Então, nós não tínhamos propriamente etnias, nós tínhamos grupos socioculturais. Então, a dizer que a xenofobia, a ideia da própria xenofobia, e nós precisamos de sempre buscar os termos para nós analisarmos os contextos e sabermos em que ecossistemas eles se derivam. Nós nunca tivemos a xenofobia como tal. A xenofobia é um ato de agressão contra todo o povo que não tem uma origem, um povo que é identificado, que está fora do seu ecossistema cultural, é identificado e é visto como um inimigo propriamente. Nós não temos casos de xenofobia propriamente. Os casos que nós temos de xenofobia também continuam a ser muito recentes. Nós vamos olhar para o caso da África do Sul. Nós temos lá a xenofobia, mas como um projeto de engenharia política desenhado durante o apartheid para manter as populações negras divididas e criar a ilusão que o problema dos povos africanos é o problema dos povos africanos. Para entender? E para manter, principalmente para manter a narrativa de superioridade do povo caucasiano, que invadiu a própria África do Sul. Isidro, pegando também nessa questão da adaptação dos temas ao seu ambiente e ao seu contexto, Claro. quando falamos do colorismo, eu gostaria que tu tentasses estabelecer um paralelismo entre o colorismo que nós vivemos agora e a herança colonial. Conseguisses fazer aí uma espécie de cronologia e estabelecer um paralelismo entre
o que nós vivemos agora e a herança colonial? Olha, Lourdes, de uma coisa não se dissocia da outra. Não existe isolacionismo para o próprio colorismo, uma vez que o colorismo vai ser uma expressão daquilo que são as políticas coloniais que foram utilizadas no nosso contexto. Então, não se pode isolar. Se nós isolarmos, não estamos a fazer nada. O colorismo é uma ideia nova, conforme eu já referi, volto a referir novamente, é uma ideia nova no nosso ecossistema cultural e é algo que é trazido pelo colonialismo. Nós vamos encontrar a questão da estratificação, né, da estratificação social, as pirâmides raciais que foram criadas, por exemplo, pelo Norton de Matos. Né? E atenção que falarmos do Norton de Matos aqui, que é tido como fundador da cidade do Ambo, é falarmos de um genocida cultural que fez um grande trabalho na questão de estratificação, na criação daquilo que foram os documentos indígenas, né, que foram as cédulas indígenas, a criação daquele processo todo de estratificação dos povos. Então, quando a gente fala do colorismo, nós temos que olhar com muita atenção, porque nós estamos a falar, o colorismo não é o racismo, é preciso que nós também diferenciemos. Mas o colorismo é uma tecnologia operante que vai permitir a própria manifestação do próprio racismo. Ou seja, tu tens o racismo científico que vai estratificar os povos dentro de uma hierarquia racial que tem o branco no centro da sua narrativa social, na narrativa mundo. Então, quando tu olhas o branco que tem no meio, a ideia do racismo científico é que os povos que mais se aproximam das características, porque o branco vai sempre fazer dentro daquilo que é o processo de estratificação, os povos vão ser separados muitas vezes por questões fenotípicas. Tem o cabelo assim, tem o nariz assim, questões genotípicas, então vai-se agrupar os povos, tanto mais que é preciso se olhar também muito bem para o termo banto. O termo banto não é um termo africano. O termo banto é um termo que foi que surge pela primeira vez na voz do antropólogo francês, falha-me assim, levo o nome, mas assim que eu me lembrar, falo o nome, que fez uns estudos e ele notou durante as suas pesquisas que levaram da África subsaariana e também, vou aproveitar também desmistificar um bocadinho desse código subsaariana, mas ele sai da África e vai até mais ou menos Gabão, Camarões, essa área já começa a levar para a África Ocidental. E ele foi notando as semelhanças entre os povos na sua linguagem, tanto mais que se nós olharmos para Banto, não é cultura propriamente, é um sistema linguístico. Preciso olhar para isso. Mas eles vão agrupar os povos, primeiro, na questão linguística, depois na questão das suas próprias semelhanças e vão determinar os povos. É possível você destruir um povo completamente se você consegue isolá-los. Isolá-los significa classificá-los e agrupá-los. E foi isso que aconteceu por cá. Então, concernente o termo subsaariana, é preciso nós olharmos que o grande legado africano, segundo o antropólogo camarunês, uma das mentes mais brilhantes do século XXI, que é o Cheikh Anta Diop, ele nos traz uma perspectiva perfeitamente fundamental para desmistificarmos a questão da divisão da África. Aquilo que nós temos da África subsaara e a África Ocidental propriamente, que vamos encontrar a Etiópia, o Kush, né? Kush, que é o atual Sudão, vamos encontrar o próprio Egito, que fora Kemet, antes das invasões coloniais ocidentais, dos persas, as invasões árabes, as invasões dos Ixos, dos persas, desses povos todos que passaram, e dos gregos, por último, passaram pelo Egito. É preciso nós olharmos que houve uma tentativa muito grande de separar o Egito da própria África. Por quê? Cheikh Anta Diop nos explica muito bem que a África, na verdade, o Egito, que é visto como uma grande civilização, foi a primeira superpotência do mundo. É preciso nós olharmos para isso porque a questão da organização social, política e económica estava muito avançada. Mas o Egito é fruto daquilo que nós chamamos de convergência cultural. Ou seja, o Egito, antes de ser a superpotência que se tornou, ela vai ser um conjunto de saberes, tanto mais que os povos que mais contribuíram para aquilo que é o desenvolvimento político, para o desenvolvimento espiritual do próprio Egito,
são os povos que nós chamamos de pigmeus. Esse nome pigmeus também foi atribuído por um belga, por um Todos os antropólogo nomes belga. foram atribuídos por Nós eles. chamamos de pigmeus, mas são o povo mais antigo. Acho que são a raça primordial africana. E são os chamados baixinhos, mas são eles que estudaram com grande profundidade a farmacopia, a etnobotânica e desenvolveram muitas ciências. São o povo que deu boa parte do conhecimento sobre medicina ao grande Imhotep, que foi o primeiro multigênio da humanidade. Ele teve um mestre que foi um pigmeu. E os pigmeus são tão importantes para a história da África que eles são representados como uma divindade que é chamada de Bes. Bes é a divindade da fertilidade e da cura, que é uma divindade que é muito cultuada na África Ocidental principalmente. Mas essa divindade, ela era tão importante que a entronização do faraó não acontecia se eles não tivessem a última palavra, que são os Bes. Então, é preciso nós olharmos para isso, que a África resulta principalmente daquilo que é chamado de unidade cultural. O próprio Cheikh Anta Diop tem um livro, Pré-Colonial Black Africa, e também tem o Unidade Cultural e as Esferas do Matriarcado. É um livro que já foi traduzido cá pela Faculdade de Letras, e são livros muito interessantes. Eles mostram que os povos africanos sempre tiveram uma ligação muito forte na questão cultural, entende? O que nós encontramos lá nos sistemas espirituais, filosóficos de pensamento africano, na África Ocidental, na Nigéria, o sistema Fon, no Benin, aquilo que nós chamamos de orixás, nós vamos encontrar também cá no Congo, por exemplo. Nós temos aqui o nosso sistema espiritual com os quices, os quimbandas. Nós temos um sistema espiritual também muito comparativo, mas a forma que nós representamos os nossos sistemas espirituais, elas vão estar todas interligadas. Então, a África sempre teve uma grande dinâmica cultural e principalmente uma unidade cultural muito forte. Então, é falso muitas vezes quando nós falamos sobre xenofobia. A xenofobia, o tribalismo, tudo isso são ciências militares. É preciso nós olharmos para a dimensão da coisa. São ciências militares que são aplicadas num determinado contexto que facilitaram a invasão, a penetração das forças invasoras ocidentais no tecido africano. Então é preciso nós termos essa capacidade de não olhar isso como fenómenos permanentes em África, a xenofobia, o próprio racismo. O racismo é algo muito novo, o colorismo é algo mais novo ainda. Mas algo interessante que eu vou falar sobre o colorismo é que o colorismo ele tem a tendência de divinizar a pessoa branca. Pois. Dentro da própria pirâmide racial que foi desenhada. O branco está no topo. Depois, se olhares, eu falo mais no caso da diáspora no Brasil, onde a arquitetura do racismo teve um funcionalismo acertado. Tu encontras nomes como pardo, designação da pele, café com leite, estás a ver? Café com leite, cor do pecado. Tu tens aí uma série de nomes, né, que vão afastar o indivíduo da sua própria realidade. Por quê? Porque eles vão sofrer a integração dentro desse sistema piramidal, no qual o branco é o topo. O branco exerce a maior influência. E as pessoas, quanto mais, se tu olhares, por exemplo, a questão do genocídio do Ruanda, tu vais ver que os povos que estão lá, os Tutsis e os Hutus, eles têm um fenotípico mais africano. Nós podemos falar, por exemplo, se nós queremos ter uma língua que toda a gente consegue compreender, mais banto. E os Tutsis são nilóticos. Eles resultam das imigrações do próprio Kemet. Eles foram descendo também. E se instalaram naquela zona que está Uganda, Congo, e estavam lá no Ruanda. Mas o que há? Os povos nilóticos têm uma característica própria. Têm um nariz mais afinado, são mais altos em relação aos outros. Então, o barômetro do racismo científico, ele vai pegar e vão ver as diferenças entre os povos e vão definir aqueles que estão mais aproximados ao branco. E vão fazer o quê? Vão criar a estratificação social.
no qual dá-se privilégios àqueles que estão mais perto da aparência, do fenotipo dos brancos. Vai-se dar os cargos de chefia, os cargos no aparelho do governo. Então tu crias uma estratificação social que vai criar o ódio, que vai criar aquilo que nós chamamos de tribalismo. Estás a ver? O tribalismo ele é uma ciência militar. Eu quero dominar, eu preciso de separar os povos. Porque a unidade cultural em África é tão forte que, a partir do momento que eu tenho semelhanças contigo, ninguém nos trava. Estás a entender? Então, eu preciso de isolar os povos. Isso tudo é ciência de isolacionismo dos povos para facilitar a dominação efetiva. Daí nós tivemos o genocídio do Ruanda. Nós tivemos 1 milhão de pessoas em menos de 100 dias e com armas artesanais. Nós tivemos cá, estava a França enquanto potência, os belgas já estavam aqui, esse pessoal todo estava aqui, mas nem impediram aquilo que foi uma das maiores chacinas do século XXI, acredito. Aquilo foi terrível e foi bárbaro, mas é para nós compreendermos a dimensão das ciências militares coloniais, o tribalismo, a xenofobia. São ciências, são técnicas. O colorismo, em si, ele constitui uma tecnologia. Porque quando nós falamos de tecnologia, nós estamos a falar de um elemento facilitador. Então, o colorismo é uma tecnologia que vai facilitar o próprio racismo em si. Mas ele não é o racismo. Ele é uma ferramenta para manifestar o próprio racismo. Algo também que é muito interessante falar aqui é sobre a comoção. E depois nós temos que acreditar que o colorismo vai criar as raças. O pobre é uma raça, mas o pobre tem uma condição que vem de uma herança. Permita que vos fale sobre isso. Por que eu toco nesse assunto? O pobre é uma raça e o pobre é preto. Tu tens um processo de genocídio, tu tens um processo de escravidão, no qual tu tens uma raça que foi apontada para ser escravizada. Essa raça é escravizada durante mais de 500 anos, vamos lá ver, mais de 500 anos. E essa população não teve tempo de acumular riqueza nem se organizar socialmente. O que é que ela vai herdar da história? Vai herdar os becos, os moceques e as sanzalas. A partir deste momento, esses espaços vão ter uma conotação racial. Depois tu trazes o racismo científico aqui em cima para justificar o porquê que essas pessoas estão nessa condição. Vai falar que os pretos pensam pouco, que os pretos, conforme tens o discurso do Peter Botta, que diz que os pretos só sabem dançar, trocar mulheres com gado e beber o dia todo. Tudo isso não são teorias, nem são discursos isolados dentro de uma questão de dominação de um determinado povo. É uma informação que facilita o genocídio daquele povo. Entendes? Então, tu herdaste um gueto. O branco herdou uma fazenda. Com o tempo ele vai ser o detentor dos meios de produção. E você vai ser subserviente a ele porque você precisa do emprego. Então tu começas a ver como é que atua cá a coisa. Para melhor dividir, o branco vai querer ter à volta dele pessoas que tenham uma cor que se aproximem para ele popular as cidades. Esse também é um processo de estratificação. Tu vais notar que se tu vais nas zonas urbanas, que são consideradas cidades, mas aqui também cidade não tem nada, a verdade seja dita, né? Yeah. A cor que se encontra no Alvalade tem uma cor predominante. A cor que se encontra no Kazenga tem uma cor predominante. A comoção seletiva, ela acontece quando você encontra um branco deslocado do seu ambiente social a viver dentro de um gueto onde a maioria é preta. Aquilo causa um choque. Se aquele branco estiver na rua a pedir esmolas, você se sente impelido a dar a esmola. O mesmo acontece com os dirigentes que viajam muito, quando chegam lá nos aeroportos, ficam a distribuir aí dinheiros às pessoas que vêm estender a mão. São brancos, estás a ver, em situação de indigência. É preciso que nós pensarmos nisso. Há uma comoção que surge por causa do deslocamento que acontece. Essas pessoas foram deslocadas do ambiente que é considerado natural, que é um ambiente de privilégio, que é um ambiente urbano,
Se ele está deslocado, tu vês naquela condição, sentes pena. Mas se tu vês um preto na mesma condição, tu não tens a comoção, estás a entender como é que é. Porquê? Porque a comoção também é um projeto. Estás a ver? A comoção, ela surge derivada da deslocação. Cada vez que somos deslocados, você vai sentir pena. Porque nós crescemos a pensar que o lugar do preto é lá na periferia, lá no Kazenga, no Xindovava, sei lá onde, no Malueca, esses sítios todos. Aconteceu. Yeah. Deixa-me pôr isso. Tá. Nós temos essa ideia. O lugar do preto pobre é lá. E nós nos assustamos muitas vezes quando nós vemos um preto em posição de poder. Até estranhamos, porque Mas não é o suposto. preto em posição de poder, ele vai resultar de um processo de branqueamento. Esse branqueamento é cultural, é baseado na educação que ele recebe, então tu vais ter um preto assimilado. O preto assimilado, Francis Fanon vai te trazer a perspectiva dos peles pretas e máscaras brancas, que é, na verdade, o resultado da construção cultural do indivíduo, um indivíduo que se dissocia das suas origens para se aproximar do homem branco. Então, tu vais encontrar no final de tudo o colorismo como uma arquitetura terrível, plenamente arquitetada, e que faz com que que a questão da igualdade racial não seja mais ou menos um mito, porque o colorismo vai ajudar nesse processo. O que é que acontece? Hoje em dia nós temos um grave problema aqui em África, é preciso que se fale também sobre esse problema. Nós falamos como em preto, por exemplo, um dos pontos mais altos na questão de olhar para o homem negro é aplicar estereotipos que facilitam a criminalização do mesmo. Nós já ouvimos falar do preto estuprador. Nós já ouvimos falar do preto do abandono paternal. Essas práticas não são africanas. O abandono paternal e o estupro não são culturas africanas. Se pegas na antropologia cultural da África Negra e pegas na antropologia mais simples para tentar olhar para os grupos, classificá-los e ver, tu não vais encontrar essa cultura em África. Mas nós sabemos que a criação de uma raça intermédia como um projeto político dentro daquilo que é chamado de miscigenação foi um projeto político de coerção. Muitas mulheres eram estupradas, tinham filhos que eram chamados mulatos. Estás a ver como é que vão surgindo as raças? Mas eu te digo que a raça não é uma questão biológica. Por isso é que nós não olhamos o racismo numa dimensão biológica. Nós olhamos para o racismo dentro de uma dimensão política, social e fundamentalmente econômica. O racismo ele tem que manter intacto a riqueza que o homem branco conquistou através do genocídio. Então tu tens aí, estás a ver? Tu, para facilitar essa questão do genocídio, para poderes manobrar todo um povo, tu tens que criar uma raça intermédia para negociar com os que estão lá embaixo da pirâmide e os que estão aqui em cima. Um que se identifica com os dois. Tu tens o branco aqui que não se identifica com o mulato porque diz que ele é bastardo. Mas tu tens um mulato que não se identifica com os pretos porque ele quer ser branco, aspira a ser branco. Estás a entender? Esse papel de rejeição vai criar uma arquitetura. E essa arquitetura é que vai criar o quê? Aquilo. Por isso é que nós temos que entender como é que se processa o poder econômico no interior das nossas sociedades. Se tu não és assimilado, tu não ascendes, porque tu precisas de estar dentro de uma questão cultural para tu poder estar lá. Por isso é que tu tens aqui pretos que se sentem brancos, que ele tem uma grande casa, tem um grande carrão, tem um bom emprego, mas tudo isso depende de como ele vive a assimilação. É preciso que você se dissocie do povo preto original. E muitos até sentem nojo do povo preto. Eu vou te explicar aqui uma situação que aconteceu, que me fez começar a investigar perfeitamente a questão política da miscigenação, a questão política do mulatismo, porque é preciso que se fale sobre o mulatismo. As origens do mulatismo são vergonhosas. Mas se tu ouves algum mulato a falar, eu sou mulato com muito orgulho. Primeiro, falta de conhecimento histórico. Segundo, privilégio. Tu não sabes nem sequer
o que é que significa mulato? Tenho que puxar um bocadinho mais, desculpem mesmo. Não tem problema. Tu não sabes, na verdade, o que é que significa mulato. Tu nem sabes que mulato vem de mula e tal, estás a entender? Tu não sabes disso. Mas tu tens orgulho. Porque a posição do mulato numa sociedade complexada que não discute um problema que foi o epicentro de todas as políticas coloniais, que é o próprio racismo, uma sociedade que não discute isso, ela dará privilégio a quem é mulato. Mulato tem privilégio. Depois, tu tens os locais. Olha bem para as cidades, olha os espaços que nós vivemos. Tu vais para um determinado bar famoso, vê qual é a preponderância da cor que se encontra lá dentro. Isso aqui não estamos cá a inventar nada. Há tempos eu estive aí no... Aí onde teve aquele problema de racismo mesmo puro, né? O restaurante? No Coconut. Café Del Mar. Café Del Mar. Tu chegas naquele espaço, tem lá brancos aos montões. Tu não vês preto e o preto que está lá tem que estar assimilado. Tu notas no comportamento, na forma que se senta, no nariz que fica para o ar. Estás a entender? Na Tu roupa. consegues na sentir roupa. isso. É a verdade. Porque depois, quando tu começas a abrir bem os olhos, tu notas que o racismo não é a cor da pele, é uma questão econômica. Mas é uma questão econômica que vai abraçar a questão cultural. Porque o indivíduo, para viver os privilégios, ele precisa de se despir e andar em completa nudez da sua própria cultura e das suas próprias origens. O negro assimilado tem nojo do negro normal. Que se traduz em nojo de si próprio. Claro. Estás a ver como é que as coisas funcionam? Só que nós temos um problema. Nós temos uma sociedade muito hipócrita que não discutiu o racismo. Como é que nós negligenciamos o epicentro das questões políticas e da implementação desse sistema? Por que é que nós temos medo de falar sobre o racismo, sobre o colorismo? Porque nós não fomos educados a ver o racismo. Nós achamos que se temos um amigo mulato, um amigo branco, não devemos falar sobre racismo, porque vamos magoar os nossos amigos. Mas nada é mais triste. O pior é que na engenharia montada, toda a gente sabia das implicações psicológicas e que as coisas seriam assim. Depois nós temos também, permitem-me que fale dessa forma, do outro lado nós temos brancos que não foram educados a entender o racismo nem o sistema que os privilegia. Eles estudaram básico nas escolas para aprenderem que o negro veio da escravatura, que o negro não é nada e que a posição do negro dentro das sociedades em que eles se encontram é legítima. Nas empresas tu tens um expatriado que se calhar é um sapateiro em Portugal a ganhar mais que um engenheiro aqui, mas a fazerem o mesmo trabalho. Estás a entender como é que as coisas são? Ele sabe da realidade dele, mas ele não foi educado dessa forma. Um dos grandes problemas que nós vamos ter que lidar daqui a pouco são os manuais, os currículos da Unesco, porque eles geram a educação que nos conduz à própria falência enquanto pessoas. Porque as pessoas confundem algo que é muito importante que se diga também. Educação é uma coisa, conhecimento é uma coisa. A educação é o elemento que produz no indivíduo as sensibilidades para lidar com o conhecimento. Entendes? Mas tu vens de sociedades quebradas. A educação recebe-se na família. A educação é cultura, mas o conhecimento não é. Aquilo que nós encontramos na escola não é educação. Quando nós falamos Ministério da Educação e sentamos numa carteira e ficamos aí a aprender a ler, a falar em português, aquilo é conhecimento. Aquilo não é educação. Educação é o protocolo primário.
para o indivíduo reconhecer-se no seio da sua família, lidar com as pessoas. Por isso é que hoje nós temos uma outra raça, porque nós temos muitas raças aqui, nós não demos conta. Os bajuladores são uma raça. Têm conhecimento, mas não têm educação. Porque uma pessoa com educação não utiliza o conhecimento para fazer mal na sociedade em que ele se encontra. Na realidade, a maior crise que nós temos na nossa sociedade é a crise da educação. As pessoas que nos governam, que roubam, não têm educação. Educação não é você sentar bem, cruzar as pernas, falar um português vernacular. Esquece isso. A educação é a sensibilidade, é a capacidade de você olhar o indivíduo aí, meter-se no lugar dele, é produzir a própria empatia. Isso aí é educação. É o protocolo primário de comunicação com os outros. Tu entendes a realidade do outro, estás a entender e tu sabes como se relacionar com as pessoas. É um protocolo de relacionamento. Nós não temos educação. A nossa sociedade não tem sido educada. A nossa sociedade tem conhecimento, tem doutores, mas doutores sem educação. Entendes? Isso cria outras raças. Os corruptos são uma raça. Os bajuladores e os aduladores são outra raça. Mas é uma raça que não é construída dentro do contexto biológico, mas é dentro do contexto social. Entendes? Então nós vamos ter várias raças. A questão do colorismo é importante aqui salientar, porque ela protege o core central da opressão racial, que é o white, o branco. O branco é protegido. Ele criou as políticas para se proteger e ele está protegido. Então é sobre isso que a gente precisa de discutir. Precisamos de discutir educação primordialmente. E sabes o que era educação para nós africanos? Educação eram as escolas iniciáticas que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos escolas iniciáticas que nos ensinavam a lidar com as pessoas, a buscar aquilo que nós chamamos de mundo, que é a pessoa dentro daquilo que é a nossa própria visão cultural do indivíduo. Entendes? Em Angola tu vais encontrar o Chicumbi, que o português quando chegou aqui deu o nome de Casa das Tintas. É preciso olhar para essa questão também do português nomear a nossa realidade. Isso é uma questão de redução e de destruição. Porque quando você renomeia um determinado costume, você vai retirando a identidade e vai puxando o quê? As propriedades. Por isso é que hoje em dia tu tens um ato simbólico de dimensão do alambamento, com pessoas a pedirem gerador, terreno, carrada de burgal. Estás a ver a ideia? Consegues sentir mais ou menos isso? Então é sobre isso que a gente precisa de conversar. Porquê? Porque nós estamos a ressignificar coisas que são mais antigas que nós. Mas aí está a magia da língua. A ignorância branca é atrevida. Tudo o que eles não entendem, eles têm que dar um nome na dimensão das suas próprias limitações. Daí o feitiço, a bruxaria, que na verdade são a incapacidade de você lidar com realidades que não se manifestam no teu ecossistema cultural. Quem disse que aqui tinha feitiço? Quem disse que aqui tinha bruxaria? Foi a igreja. O que é a igreja? Senão o grande centro do racismo e o epicentro do genocídio social e cultural de um povo. Se nós falamos que um povo recebe a sua educação por via da sua cultura, e tu tens um elemento anulador da questão cultural, da dimensão da igreja, significa que a igreja é o grande inimigo das nossas culturas. Porque ela vai trazer um novo código de interrelacionamento. Está a ver quando eu falo que a educação é o protocolo de comunicação, da construção das sensibilidades primárias do indivíduo? Está aí. Tu traz a igreja vai fazer aquilo que nós chamamos o processo de falsificação e manipulação de tudo que existia aqui e vai ressignificar a tua realidade. A verdade que nós não estamos preparados, mais ou menos, é nós compreendermos que a língua
e a própria cultura são elementos essenciais para nós lermos a própria realidade. Existe uma malha de realidade no qual nós expressamos. E a questão linguística é muito importante porque cada palavra que você aprende, o teu universo, a tua percepção ganha elasticidade. Entende? Eu vivi muito tempo num bairro que eu não compreendia porque é que a polícia estava lá sempre de noite, porque é que havia filhos a baterem nos pais e filhos a matarem pais e etc. Eu não compreendia aquela realidade. Mas a primeira vez que eu vi o termo tráfico de drogas, depois de eu saber que era tráfico de drogas aquilo, eu comecei a ver a realidade. Ou seja, a minha realidade se expandiu por causa de uma única palavra. Isso é só para dar aqui uma ideia. Porque é que, enquanto nós não falarmos as nossas línguas, nós vamos continuar presos, porque nós vamos ser assistentes de uma realidade que não é nossa. A primeira escravidão, e que vai determinar todas as outras escravidões, é a escravidão espiritual. E por que eu, quando falo Lourdes, você vira logo? Eu, se falar Renata, Renata vira. Existe aqui um protocolo espiritual altamente potente que te liga a essa realidade. Eu, quando olhar para Lourdes, eu vou buscar um conjunto de informações sobre ti para determinar a Lourdes. Quando eu aprendi que no bairro em que eu estava tratava-se de tráfico de drogas, eu comecei a identificar os dealers, os passadores, os drogados, os locais onde se drogavam, tudo por causa de uma única palavra. Cada palavra traz consigo um universo de realidades. Uma única palavra. Daí eu dizer que quando você aprende, quanto mais, isso é dito pelo Kerswan, quanto mais palavras você aprender, mais realidades você verá. Nós não falamos as nossas línguas. As pessoas pensam que foi muito amor dos capuchinhos, dos cristãos, quando chegaram aqui e começaram a fazer escolas em tudo quanto é sítio. Eles precisavam de corromper a língua. Quando tu tiras a língua de um povo, tu estás a lhe retirar também a identidade. Completamente. Estás a ver? E depois, quando nós tentamos falar sobre essa situação, existem os padres que chegam e falam: não, a Igreja Católica faz muito pelos angolanos, fez orfanatos, fez não sei o quê. Irmão, a melhor forma de você controlar as sementes é você regar com a tua própria água. A igreja chega, mata e cria os órfãos. Se os órfãos crescerem sem os pais, eles vão se lembrar que os pais morreram e vão vir destruir a igreja. Então eu vou fazer um orfanato. Eu vou ter aquelas pessoas todas aí dentro e vou regar com a minha própria água, vou lhe ensinar os meus costumes e aquelas pessoas serão o quê? Serão inimigos do próprio local onde eles saíram. É assim que se construem os assimilados. Nós falhamos como país a partir do momento em que aqueles que se julgaram e que foram chamados de nacionalistas não tinham nenhuma perspectiva cultural. Eram assimilados. O assimilado é uma raça. O assimilado é uma raça. A forma que se comporta, a forma como que fala, a forma como se move e até a forma como faz sexo não estão na cultura dele. Se me permite, Zizi. Isto aqui foi um banho, eu estava tão concentrada a ouvir tudo. Mas pegando agora nessa parte afetiva, vou fazer aqui um segue. Inclusive nós até já falámos sobre isso, Claro, por causa daquela publicação. Sim. Houve há uns tempos, nós pertencemos ao mesmo grupo, houve uma publicação que é o eterno debate naquele grupo. Porquê que os homens negros, quando atingem uma certa posição, só escolhem as mulheres
as mulheres brancas, ou mais aproximado do branco, porque depois dão os exemplos dos jogadores da bola, etc, etc. Aqui eu quero trazer o colorismo a este debate dentro da perspectiva afetiva, no sentido, desculpa só acabar, no sentido, será que o fato desse trabalho, dessa máquina do colorismo, da arma usada contra nós, será que esse trabalho foi tão bem feito que nós, a nível afetivo, entre nós africanos, estamos mais sujeitos à rejeição por parte dos nossos pares, não é? Quanto mais negros formos, estamos mais sujeitos à rejeição por causa dessa tal máquina do eu vou-te rejeitar porque a nossa prole não vai ser tão clara quanto. Esse fenómeno para ti é real? O que é que tu achas? É mesmo isso? Nós negros, quando atingirmos um certo estatuto, procuramos sempre o mais próximo possível do branco? Isso é uma realidade. Antes de responder, eu acho que não precisas atingir um certo estatuto. Nem precisa, O né? estatuto, ele facilita. Por quê? Porque normalmente essas pessoas, como o Isidro falou aqui muito bem, são, tipo, né, você que mora no Valade, você não vai simplesmente casar, você mora no Beco do Rangel. Então você precisa primeiro sair do Rangel e estar pelo menos na Vila Alice, para que nós possamos falar em namorar ou sair, alguma coisa assim. Então, é só um meio, porque se eu tiver acesso a ti, eu vou tentar o máximo adiantar a raça. É o que nós chamamos aqui adiantar a raça. Tem essa expressão aqui, adiantar a raça. Então, o atingir um status é mesmo só um meio facilitador, porque nós não vamos frequentar os mesmos lugares, nós não vamos ir às mesmas escolas, né? Porque as escolas Os grupos de socialização exatamente, são diferentes. Então, nós não vamos nos cruzar. Mas se eu já tiver dinheiro, já vou no restaurante que tu vais, então eu vou conseguir ter acesso a ti. São sobre os espaços. Então, exatamente. algo que é muito importante dizer, né? Há uma mentalidade que se constrói através dessa estratificação também em zonas urbanas, periferias, musex e tal. Que é assim, normalmente, os senhores que têm das cidades têm os musex como lugares para fazer sexo. Há uma cultura assim, sim, no meio dos jovens. Porquê? Porque diz que no Museu tem muitas, dizem garinas muito boas, gostosas, e realmente tem. Eu venho do Museu, tem garinas muito boas, estás a entender? Mas os jovens que normalmente vão procurar as miúdas no Museu é simplesmente para se divertirem com elas, estás a ver? Fazer sexo e nada mais. Por que isso acontece? Porque isso também vem de uma outra cultura, estás a ver? Entender isso significa que a questão da estratificação, e isso que a Renata falou é muito importante também, é bom que nós prestemos atenção. Essa ideia de que nós temos que estar perto de um centro, né? Temos que nos aproximar, ela vai ser uma questão central para nós cobrirmos toda a conversa que já tivemos aqui. Acesso ao poder, colorismo, pirâmide racial. Quanto mais perto, mais próximo do poder. É normal tu chegares num banco e vês que tudo o que está lá são mulatos. É normal tu chegares num sítio de destaque e vês há espaços que são colocados para pessoas assim. Estás a entender? E essa estratificação é facilitada. Nada acontece por acaso. Nós andamos enganados aqui se falamos, não, lhe empregaram só, ele estava à procura de emprego, ele andou mais que o outro, é mentira. Entende? Nós vamos para um sítio, eu vou com um branco fazer um teste num sítio. Nós sentamos no mesmo sítio, eu tenho mais qualificações, mas ele tem mais possibilidades de entrar. Isso não és tu que falhaste, é o sistema da forma que opera e funciona. Eu tenho um livro muito interessante, por acaso, apanhei numa lixeira, mas é dos melhores livros que eu estou a ler, e foi esse ano. É dos melhores livros que eu estou a ler. Eu tive que pagar 100 kwanzas no miúdo para entrar na lixeira para me apanhar aquele livro. O título... como? Olha, eu estava passando, então agora não tem lixo em tudo. O livro está subiu. Não, agora tem lixo em tudo quanto é sítio. Eu notei que aí tinha muitos jornais, e eu não sei o que ficar sem reparar. E vi um livro aí no meio. O livro todo. Está a passar, está a reparar no lixo, o que é que tem no lixo? Foi mesmo assim. Eu paguei 50 kwanzas, o puto disse que ia ir buscar. Foi tirar um livro, eu estou com um livro, é dos melhores livros que eu estou a ler. O título do livro é... Vê só o título do livro. Estatuto do Funcionalismo Ultramarino, atualizado.
Essa Angola não é vossa. É preciso que as pessoas também tenham a capacidade de falar sobre essas coisas. Essa Angola não é vossa. O nome Angola não vos pertence. A simbologia que ergueu esse país não vos pertence. A bandeira não vos pertence. Não há nenhuma referência que faça, um recurso cultural para explicar a nossa história. Não é possível um povo desenvolver assim. Tu não olhas para uma bandeira que é um símbolo nacional e tu olhas assim e falas assim, vermelho, os nossos heróis que morreram, luto, as nossas mães que estão de luto, amarelo, riqueza. O que é isso, meu? Não tem nenhum recurso cultural, meu. Tu falas isso aqui é do povo X, ou então isso representa os povos X. Então não é já para evitar o tribalismo. Mas o tribalismo não surge, o contexto é preciso... Mas na altura em que se pensou na bandeira, já existia a questão, já existia a problemática. A questão do assimilado. Então, mas já existia a problemática. O que é que vai acontecer aqui? Por isso, então não tem aquela conversa que quem deveria ser o presidente, inclusive, do principal partido, era uma pessoa, mas inclusive por causa do tom de pele não pode, porque isso vai passar uma mensagem que é o que nós não queremos. Espera aí, o que é que eu quero dizer com isso? Então, entramos aqui para outra questão, Isidro. Coisas aconteceram. Já aconteceram. Nós já não temos mais como mudar isso. Mas nós podemos sim mudar a forma de lidar com esses acontecimentos. Com esses acontecimentos. Exato. Eu queria, desculpa, estou a cortar aqui o raciocínio, mas enquanto tu falavas, primeiro a questão da língua, que é super importante. Isso é uma questão, 2 exemplos. O primeiro tem a ver com um pajé de uma tribo indígena no Brasil, que ele falou, né, a questão da comercialização do ayahuasca. Ele falou, esse povo está a vir aí, vem, eles podem vir, podem consumir o ayahuasca como eles quiserem, vão vender como droga, como alucinógeno, como curador, vocês é que sabem, mas vocês nunca vão saber as palavras que o pajé fala com as plantas antes de transformar o produto que vocês consomem. Tem todo um processo. Vocês nunca vão ter acesso a isso. É um fato. Mas a força mesmo das palavras, do significado que elas trazem, aprendemos no Harry Potter. Não vou vos mentir. Assistem a Harry Potter? Não? Deveriam. O que ele falou aqui, tu vês lá. Porque tu aprendes um feitiço e se tu, até a pronúncia, se ela não for certa, tu estás tu estás a falar outro feitiço. Então tu vais ter outro efeito, não vais ter aquilo que é o que você queria. Para falar dessa força eu acho das que palavras. algo aqui que é muito importante sublinhar também. As palavras são um instrumento que dialoga com a realidade. Exatamente. Sem voz, você não constrói uma realidade. E a questão da palavra ter poder, essa força espiritual transcendental, tu encontras até na própria Bíblia. Como é que Deus fez a realidade? Ele só estava sentado lá, segundo consta, ele estava sentado, faz-se água, faz-se sol, não sei. Ele tinha que falar. Ele não ficou calado e o sol apareceu. Bem, calma, também aqui não estamos a falar de capacitismo, não é agora não estamos a falar... mudo, não coisa, não. Estamos a falar relativamente à linguagem. Não, nós estamos a falar de linguagem mesmo. Exato. Não, faz-se só para água. esclarecer. Não, calma aí. Faz-se água, faz-se sol, faz que tem a vida no mar. Ele teve que usar palavra. Numa sociedade, a palavra é que muda destinos. Nós não podemos brincar aqui com as coisas. Tu tens pessoas que para serem aceitos têm que fazer... Por que é que o político tem que fazer discursos? A palavra, há uma relação das energias que você leva na voz com o indivíduo. Se você conseguir cruzar a linha espiritual do indivíduo, tocar o indivíduo, quando a gente fala tocar no seu íntimo, parece que é algo muito poético, estás a entender? Mas não é poético. Quando nós falamos, nós soltamos energias. E nós codificamos sentimentos que as outras pessoas podem se identificar com eles. Eu, se estiver a falar de pobreza, não é simplesmente falar de pobreza, mas é a energia, a empatia que eu tenho para identificar-me com outro indivíduo que está na condição de pobreza. Isso é que toca no indivíduo, se identifica com o que tu traz e amanhã te vota. Infelizmente, os políticos utilizam esse dom
como um mero instrumento de propaganda. Por isso é que nos prometeram muita coisa que nós não estamos a ver até Calma, hoje. calma. Califórnia não é para agora. Yeah. Entretanto, queria falar, lá está, a importância de se falar sobre as coisas. Existe aqui um tabu muito grande, porque as pessoas acreditam que se não falarem sobre um problema, o problema magicamente deixa de existir. Morgan Freeman. Exato, exatamente. Síndrome Olha, de exatamente Morgan que Freeman. todo mundo quando você começa a falar de privilégio de cor e racismo, economia, te atiram já aquela famosa frase do Morgan Freeman, que eu ainda tenho dúvida se foi mesmo ele que disse, porque eu nunca vi vídeo, só vi a foto dele e a frase. Foi ele que Não disse. foi ele que disse. Mas pronto, mas... Eu tenho inclusive o espaço onde ele falou sobre isso. Então, pronto, também. Então, Já assim, só participar já as tuas dúvidas. Não, tá bem. Mas lá está, tem um projeto no Brasil, e vocês me desculpem, mas é porque aqui não se fala, então poucos registros existem sobre como essa máquina funcionou, começou a funcionar. Está a ver o livro que o Isidro estava já no lixo. É mais uma forma de apagar. Isso aqui é prova. Vamos destruir. Só que o livro assobiou o Isidro e lá está, foi salvo. Mas tem um projeto no Brasil. Desculpa só. Através desse livro, eu estou a compreender a sociedade angolana com os mínimos detalhes. Nesse momento, nós estamos a viver aqui a grande armadilha. Exato. Exatamente. Estamos a ver aquilo aí que o Neo, Matrix. Está a ver o Matrix? Quando o Morpheus olha para o Neo e diz, ele pergunta, mas o que é a Matrix? Ele diz, a Matrix é um mundo que foi construído perante os seus olhos para que você nunca enxergue a realidade. Estás a entender? Como é que se constrói a realidade? Através da percepção. Como é que você ganha a percepção? Através da educação e do conhecimento. Se eu controlo essas duas ferramentas, eu construo, aliás, a realidade para ti dentro daquilo que eu penso. Eu te aprisiono. E é o que se passou com os angolanos. Os angolanos estão dentro de uma matriz. E eles não conseguem olhar para identificar. Por quê? Porque eles estão a ser educados para entrar dentro do código da matriz. Quando tu vais para a escola e aprendes aquelas baboseiras todas, porque o fulano é que inventou a medicina, o primeiro carro é Henry Ford, não sei, aprendes a dimensão do brancocentrismo. O que é o brancocentrismo, senão a centralização da experiência branca no seio intelectual? Estás a entender? Na construção ideológica, na construção da percepção, na construção da visão mundo do indivíduo. Então, a máquina só é poderosa porque ela tem o fator humano que é educado para estar alinhado com os objetivos da máquina. A educação que nós recebemos, não recebemos por acaso. O dia que nós começamos a receber uma educação diferente, a máquina começa a deixar de funcionar, porque cada indivíduo educado dentro desse sistema é um potencial agente Smith para o Matrix, para dar continuidade ao próprio sistema. Exatamente. E estava a falar desse o projeto de eugenismo no Brasil, que é um projeto de branquitude. Projeto, é política. Exatamente. Que na verdade, tá bom, fala-se no Brasil, mas percebe-se, e qualquer pessoa que pare para analisar um pouco começa a perceber que é um projeto que foi levado a cabo na maior parte das colônias, principalmente portuguesas. Como tu disseste no começo, e muito bem, precisava-se do intermediário, né? Porque tu tens a figura superior, né? Como eles se colocavam, e tens a figura inferior, mas precisavas de alguém aqui no meio que falasse com essa ponte. E o processo de nascimento desse intermediário é extremamente violento, doloroso, e, acima de tudo, vergonhoso. Para quem hoje tem consciência, né? Tem consciência de si, tem consciência social, tem consciência cultural, é um processo muito vergonhoso. E muitas dessas pessoas, ao invés de falarem sobre isso, tentam apagar ou romantizar. Eu comecei, e aqui falar de uma experiência muito pessoal, eu comecei, na verdade, a achar determinadas coisas estranhas, porque é isso, nós somos ensinados a
a achar coisas absurdas como muito normais. Não, isso aqui é normal. Não, isso aqui é porque é assim mesmo. Quando eu trabalhava no arquivo histórico da Angola e encontrei o nome do meu bisavô num documento. Ele esteve no momento em que dividiram o Ambo e Benguela. Ele assinou esse documento. Yeah. O meu bisavô, que era português, assinou um documento, fez parte do grupo de brancos. Sim, meu bisavô paterno. Fez parte do coisa. E isso me fez, obviamente, começar a ir buscar mais a história da minha família, porque a questão era muito romantizada. O meu bisavô ter casado com uma mulher preta e o meu avô também ter casado com uma mulher preta. E a questão de terem casado e essa história, assumiram da família, exato. Era mesmo isso, é tipo, não, é porque eu sou diferente. Fiz de dos ti uma meus mulher conterras, digna. exato. Exatamente, eu sou diferente dos meus conterras. Eu não estou aqui para coisa, não, eu gosto mesmo dessa terra, eu amo, então vou pegar esta mulher. Meu totem, é o tokenismo, né? Que chama, porque existe termo para tudo, tá aí, né? Você começa a ler, não para mais, tem termo para tudo, o tokenismo, que é o homem branco a tentar se lavar de toda a culpa, olha, tá aqui a minha pretita. Eu até tenho amigos pretos. Exatamente, eu até sou casada. Olha, e algo que eu acho muito interessante. Os povos mais racistas são os que não são educados em enxergar o racismo. Eu já conversei com vários portugueses e, poxa, é triste, eles não sabem o que é racismo. Eles não sabem. Eles negam até eles não, nem negam. Daqui não há, nós não somos. Esse negacionismo, ele é estrutural. Eles não são educados. Eles são educados a ver o comportamento que eles têm, os espaços que eles ocupam, como uma consequência da história e consequência daquilo que o racismo científico prega, que eles são superiores. Então ele está na posição que é dele por direito, estás a ver? E quando tu falas de racismo, ele vai logo para a questão tipo de cor, a minha namorada é preta, não tem, mas tem pessoas que tentam disfarçar o racismo tendo uma namorada preta, tem pessoas que tentam disfarçar o racismo tendo amigos pretos. Tipo, tu podes dançar kizomba, podes dançar, mas o problema não está na namorada preta. Está na sensibilidade. Por isso é que o Dr. Marjão sempre diz, respondendo à tua pergunta, sabes porquê que o homem preto, quando tem dinheiro, vai logo para uma branca? É o ambiente em que ele se encontra e, fundamentalmente, a educação que ele recebe. E agora vê a educação. De onde é que ele recebe a educação? De uma mulher preta. Nós temos uma guerra, nós temos um círculo que nós precisamos de quebrar urgentemente. A doutora Marimba Bani já nos falou no Unbroken Circle. Nós precisamos de quebrar, porque as mulheres pretas é que nos educam, mas nós não respeitamos as mulheres pretas. Estás a ver? Quando a gente tem dinheiro, vamos querer dar vida a uma mulher branca. Isso tem a ver com o branco que é plantado em nós durante o processo de educação que a gente recebe. Não foi à toa que eles misturaram educação com conhecimento na mesma salada e falaram que nós temos Ministério da Educação. O Ministério da Educação não existe. A educação é primordial e é algo que as famílias é que devem dar. Mas o que é que acontece? Há um sequestro do papel de educar por parte do próprio Estado colonial em si. Ele vai tomar a si mesmo o processo de educação do indivíduo, porque ele precisava de criar indivíduos que estivessem alinhados com os objetivos do próprio sistema. Isso era uma província ultramarina. Nós precisávamos de produzir para Portugal. E se antigamente produzíamos diretamente, daí nós temos as capitais nas costas, porque para facilitar o roubo da matéria-prima para ir para Portugal. Hoje em dia nós temos esse processo. Hoje em dia são as elites políticas e os assimilados que abrem os portões para Portugal. As taxas de importação que nós temos, as mais importações, são de Portugal. E Portugal teve dos colonialismos mais agressivos da história e quase nem se fala nisso. Porque eles até os negam.
eles glamorizam e eles ainda trazem a perspectiva criminosa de civilizarem. Exato. Para eles civilizaram. Exato. Estás a entender? Era mesmo a minha próxima pergunta era mesmo A essa. questão de não falarem a língua, de deixarem de São usar civilizados. os trajes tradicionais, e não sei, romantizaram. Portanto, quanto mais romantizaram longe tu a estiveres agressão. daquilo que é a tua identidade, mais civilizado és. Renato, desculpa, só dá para entregar o seu fone aqui. Eu quero registrar só uma piada. Jovem. Mano, registra só, yeah. Desculpa mesmo, mano. Desculpa mesmo, yeah. Que assim vais, Assim como é, Foi aí uma. Black. vais ganhar já uma É dos profissão nova serviçais. aqui. Pega. Eu acho que uma das coisas para mim mais importantes que tu disseste. Não, Não, faça se só calhar fotografias não vamos mesmo. Vídeo não, yeah. Só mesmo fotos. Faça várias. Quantas puderes, já, mano. Faz favor. Desculpa, Não Lucas. faz mal. Lucas, desculpa mesmo. Não tem problema. Quando tu falaste do poder da palavra, eu só me consegui lembrar das expressões que nós usamos até agora para manter e perpetuar essa segregação dentro dos povos negros. Quando nós falamos em uma mulher que tenha um filho de tom de pele mais claro, que tem um bom ventre, por exemplo, são coisas que ainda se usam. Claro. Tu tens um bom ventre. Ou, o meu namorado, eu arranjo um namorado. Se ele tiver um cabelo encaracolado ou for mais clarinho, e os teus filhos vão ser mesmo bonitos, os teus filhos vão ter um cabelo não sei como. O poder da palavra. Este poder, na sociedade onde nós nos encontramos, é tão forte que eu quero te fazer uma pergunta. Tu achas que o complexo que há, porque é assim, todos acabamos por ser todos complexados, porque foi um trabalho muito bem feito. Do mais claro ao mais escuro, todos somos complexados. Seja complexo de superioridade ou de inferioridade, isso aí já sabemos. A base desse complexo é o auto-ódio, né? Nós odiamo-nos porque nos fizeram sentir que nós tínhamos mesmo de ficar na ralé. Tu achas que a relação do negro mais escuro com o negro mais claro, esse complexo é ódio ou é adoração? E a minha pergunta faz sentido. Porquê? Isto eu nunca tinha reparado. Só na Guiné existe uma coisa, é parecida, mas é diferente no sentido de que cá em Angola, todo negro tem que ter um amigo mulato para valorizar. E eu já ouvi isto muitas vezes. Eu já saí, eu sou negra, mas dizem que eu tenho uns traços que não são de negro. Então dizem assim, anda, vem valorizar a minha foto, anda, precisamos... Isso é uma coisa que me faz imensa confusão. Eu já fui ao Mussulo e estava eu era do meio, em termos de Pantone. Então, da mais clarinha à mais escura. Então, tinha duas moças que eram mais escuras que eu e tínhamos um amigo que era bem clarinho, é negro, mas bem clarinho. Ele assim, não, precisamos aqui de um mulato, senão esta foto não vai ficar bem. Temos de dizer que estamos a viver vidas. Mulatas. Olha, outra expressão. Vidas mulatas. As boas vidas são as vidas mulatas. A pergunta que eu te faço é, o negro mais escuro, no final do dia, odeia ou adora ou inveja a posição do negro mais claro? Porque é uma relação que eu ainda não entendi. Porque assim como estão sempre a falar mal não, nós não queremos os mulatos porque está na hora de nós sermos isto e aquilo, também querem sempre estar perto do mulato para valorizar o seu passe. Faz sentido a minha pergunta? Olha, faz sentido. Olha, é o que eu digo sempre. Nós precisamos estar muito atentos. Primeira Só coisa, a jogada. E a primeira coisa é nós não dormirmos e não pensarmos no acaso. Nada acontece por acaso. Nenhuma expressão que legitima o racismo ou que dá poder ao colorismo enquanto um sistema de classificação, estratificação, foi pensada ao acaso. Faz parte de um processo de engenharia e de construção. Toda a realidade se constrói na palavra.
Eu, para falar colorismo, tenho que identificar essa palavra com uma determinada realidade. Daí vou criar. Cada palavra tem dentro de si um universo de possibilidades. Entendes? Quando nós olhamos o preto, que olha para o preto mais claro para valorizar, isso aí é o complexo de inferioridade, também tem a sua dose de auto-ódio, mas vem tudo num único pacote. Mas isso só mostra o quanto nós estamos quebrados como pessoas, está a ver? Nós fomos muito quebrados e continuamos a ser quebrados até hoje. O processo de quebra do indivíduo, da quebra espiritual, ela não passou com o facto de expulsarem portugueses daqui. O rapper, o músico Azagaia, ele tem uma passagem que ele diz que expulsamos o colono, mas não o colonialismo. O colonialismo é um conjunto, é um corpo de práticas, é um corpo de costumes. Tu podes expulsar o colono, mas tu, se não atacares o corpo das suas práticas, você não fez nada. Porque o que aconteceu conosco é que os pretos assumiram o chicote. Estás a entender? Mas o preto, para assumir o chicote, ele precisa de um processo de educação que lhe vai fazer interpretar o chicote, vai lhe fazer observar o chicote, vai lhe criar o desejo de tomar o chicote para si. O que nós temos aqui é um conjunto de pretos que, graças ao assimilacionismo, branquearam as suas almas, os seus espíritos, alteraram a sua visão do mundo, a sua forma de ver o mundo, e hoje eles estão com o chicote na mão. Eles são pretos como nós, mas não vivem como nós. A questão que eu estava a falar naquela hora trata-se de um condomínio da Sonangol, onde estavam a fazer casas para funcionários. Tinha lá um conjunto de senhores daqueles engravatados, todos que vieram com aquelas escoltas, aqueles grandes carrões, estavam lá dentro das casas a ver as casas modernas. O português, que era o encarregado de obras, ele fez uma casa e meteu já os ar-condicionados, fez aquela coisa toda. Quando um dos administradores estava lá, olha, esse ar-condicionado aqui, qual é o problema desse ar-condicionado? Eles não podem ter os ar-condicionados, eles têm que comprar os ar-condicionados. O português dizia, não, no orçamento que nos foi dado para fazer essas casas, chega para nós metermos os ar-condicionados, os aquecedores, isso tudo, chega, não tem problema nenhum. Não, arranca-me isso tudo daqui, nós não podemos dar luxo a essa gente. Atenção, era um preto a falar dos outros pretos. Essa gente, estás a entender? Então, com isso eu só quero te fazer aqui a narrativa. Que nada é tão perigoso quanto a construção cultural do indivíduo dentro de uma determinada ideologia, porque aquilo vai alterar completamente a sua visão do mundo, a forma como ele se centraliza dentro da própria sociedade. E esse é o problema que nós temos hoje. Nós temos um problema fundamentalmente concebido na base da fraca educação. E nós vamos culpar a mulher por quê? Porque a mulher é a nossa primeira professora. Você é criado dentro de uma mulher. Os africanos, hoje em dia, foram deslocados completamente da sua realidade. E para se poder manipular a realidade no qual se procedeu o deslocamento, você tem que criar o antagonismo. O antagonismo é você trazer uma face-off de tudo que você encontrou. Se antes em África tu tinhas sistemas matriarcais, sociedades matriarcais, que tinham a passagem matrilinear, e diz muito bem, quem dá o poder ao homem é a mulher. O poder que nós estamos a falar não assume uma dimensão materialista, que é o caso da visão que os povos europeus têm da coisa. Quando falamos de poder, estamos a falar de ter boi de casas, ter boi de garinas, ter boi de carros, Não. Atenção, não estamos a falar disso. Quando estamos a falar do poder, estamos a falar da educação. Porque um homem bem educado, ele já tem poder. Porque ele tem ferramentas para dialogar com o conhecimento, para atingir a sabedoria. E na sabedoria você cria riqueza para ti e para a tua comunidade. Educação. Por isso é que esse ditado é mal entendido até pelos africanos. Quando nós falamos que a mulher é que dá o poder ao homem nas culturas africanas, nós, por termos sido colonizados e lavados dentro daquilo que é o brancocentrismo,
Nós pensamos já o poder, a mulher que dá o poder, a mulher que dá o primeiro carro, é que dá a primeira casa, é que dá. Não é isso. É a educação. A falta de educação é que cria insensibilidade. Você tem um Porsche Panamera, andar no meio do lixo. Você foi mal educado. Se você tivesse educação, você ia saber que o lugar daquilo não é aí. A falta de sensibilidade é uma característica da fraca educação ou da ausência da mesma. Essas pessoas são mal educadas. O bajulador é mal educado. E o bajulador não é inteligente. Ao contrário do comentário, não, mas ele é inteligente. Então não é inteligente. Uma pessoa inteligente não trabalha contra os seus próprios interesses. Porque o que as pessoas não sabem é que o bajulador está a lutar contra os seus próprios interesses. Sabe por quê? Porque o bajulador, ele pertence aí, ele não pertence aqui. E quando ele luta contra os seus próprios interesses, é porque ele está a fazer coisas que vão dificultar a geração dele daqui a 2, 3 gerações. Você acha que essas pessoas estão a acumular em de dinheiro? Você acha que esse dinheiro vai chegar até 2, 3 gerações? Eles estão a lutar contra os seus próprios interesses. Então tu não tens aqui um básico aqui. José Eduardo dos Chaves, 38 anos. Vamos lá falar um bocadinho da política. As pessoas não gostam, mas 38 anos. Mas tem que ser muito rápido. Já não está a acabar aí o dinheiro. Já não está a parecer com umas botitas no pé e não sei o que é todo arrebentado. Então, não, calma aí. Calma aí. Tá bom, são ortopédicos, eu sei, mas tipo, estás a ver? É só para nós começarmos tipo, a ver uma ideia. É só para termos uma ideia aqui da coisa, velho. Tu tens isso. Achas que o dinheiro que ele roubou esse tempo todo vai sustentar quantas gerações? Quando eu falo que ele está a lutar contra os seus próprios interesses, é que os filhos lá onde estão daqui a pouco vão ter que voltar porque o dinheiro vai acabar. Sim. E quando chegarem aqui, vai encontrar esse país desgraçado do lixo, da malária, do não sei o quê. É aqui onde eles vão bater com a realidade. Quando eu falo que o bajulador não é inteligente, é que ele está a fazer uma jogada para hoje. Para comer hoje, para viver hoje. Os bajuladores, os gatunos, têm todos uma única característica. Estômago roto. Quanto mais põe, mais vai. Mas basicamente... Vai, termina lá essa frase. Basicamente, é a falta de educação. Quando te falam que o berço nasceu no berço de ouro... Afinal, não é ouro maciço, é banhado. É banhado em ouro, é ouro falso. Bem, então vamos abrir já para o pessoal da plateia. Né? Alguém que tiver uma pergunta, alguma inquietação, alguma... Comentário, input, dúvida. Um contraponto aqui. Renata, só rápido, esqueci. Era algo que era para te responder, mas não terminei. Antigamente, a maior referência do homem era a mulher preta. Tu és preta, a maior referência é uma mulher preta. Estás a entender? Isso justificava o facto do homem preto querer ter uma mulher preta ao seu lado. Estás a entender? Porque a maior referência do homem era a mulher. Nós crescemos com aquela cena que a nossa maior referência é a nossa mãe. Estás a entender? Se a tua mãe for fraca, você vai ser fraco, mas a tua mãe vai continuar a ser a tua referência. A nossa maior referência sempre foram as mulheres. Eu nunca vi alguém que disse que a maior referência dele é o pai dele. Isso é falso, porque a mãe é que dá educação. Entendes? Então, se tu não tens a mulher preta como maior referencial, isso vai se revelar até nas tuas relações afetivas. Se tu não respeitas a mulher preta que te pariu, que depois nessa vida te educou, Não vais respeitar mais nenhum. você vai querer uma mulher branca para adiantar a raça, uma mulher branca por uma questão de status social, porque o preto complexado, quando ele entra dentro do espaço que ele está a ser visto com duas brancas assim ao lado, my God! O rei delas. É o rei delas. Estás a entender? O rei delas. Então a maior referência dele não é a mulher preta. Então por que ele vai dar vida boa à mulher preta? Isso é só para explicar a psicose do homem preto. Que quando tem dinheiro quer uma mulher branca. Ele vem em busca de uma referência. E essa referência não é produzida à toa.
produzida nos laboratórios da mass media mundial. As revistas que tu tens de grande referência têm mulheres brancas lá. Tem uma propaganda gigante sobre a mulher branca. A mulher mais bonita do mundo já foi a Marilyn Monroe, depois foi Sharon Stone, depois não sei o quê. Agora é que estão a pôr uma preta ou outra, mas antes era tudo branco. E agora metem pretos porque eles têm total controle da máquina e precisam de mudar algumas coisas para parecer que estão a nos favorecer o integracionismo para continuarem a nos controlar por mais 100, 200 anos. Certo. Então, se tu ligas uma novela brasileira e tu notas que o espaço da empregada é na cozinha, tu vais encontrar o sítio do pica-pau amarelo, tu tens a dona Berta, que é a dona de casa, e tens a Anastácia. A Anastácia é que? Cozinheira. Nós temos uma programação subliminar que é oferecida em tempo real, em vários espaços. Nós temos, por isso é que o nome daquilo que você assiste na televisão é programação. Você está a ser programado o tempo todo para se odiar, para você definir o teu próprio espaço de mobilidade dentro da própria sociedade, para você saber onde você pertence. Por isso é que você vê um branco deslocado do centro, onde você aprendeu que é o lugar dele. O branco você se habituou a lhe ver na cidade. Se você lhe encontrar mal no gueto, ele a estender a mão, você vai ter pena. Mesmo que você tiver o único 500 kwanzas, você vai dar. Porque a comoção racial é dos maiores problemas que nós temos. Mais do que dar, você vai se questionar porque é que ele está ali. Naquela situação. Mas não vais questionar as milhares de pessoas que moram ali, de fato, naquela realidade. Perfeito. E uma pergunta que vocês nunca se fizeram, vocês já viram polícia de trânsito na estrada, mulato? Nem vou falar branco, mas mulato só. Eu teve um que Tem ficou que com uma minha perguntar garrafa muito. da marula. Elas são bêbados. Eu estava a andar com a minha garrafa da marula no carro, ele parou. A primeira coisa que ele viu foi a garrafa. Já não é gasosa, agora Gente. subiram para a marula. Não Mas tem dinheiro pronto, para a isso aí é marula. uma outra história. mas- Porque temos, infelizmente, nós hoje temos Quem mesmo de tem- andar. mas Perguntas. A polícia não vai vir bater aqui. Uma pergunta. Há aqui uma pergunta, só um minuto. Depois há ali outra. Vai haver mais perguntas? São duas só? Então pronto. Podes ir aqui. Simples. Boa noite. Boa noite. Preciso que o Isidro responda à primeira pergunta que a Renata fez. Não foi clara a tua resposta. Qual foi a minha primeira pergunta? Eu nem lembro mais também. Ok. Tu querias que ele falasse sobre uma relação... Há um provérbio que você fez para abrir o programa e ele não era muito relacionado diretamente ao colorismo. Era ainda para explicar... Não sei se tens notado a pergunta. Não. Não? Ok, era só isso. Não há já pergunta assim. Não lembro. Já não, Também não lembras da pergunta. Eu só me lembro que você não respondeu a pergunta. Eu não Ficou respondi. claro. Ele acha que a tua resposta Não foi clara. Não foi claro. E se calhar não respondi mesmo. Não respondeste mesmo. Às vezes eu começo a navegar aqui verdade. mais anos. Era importante aquela pergunta. E como é que você esqueceu uma pergunta que era importante? Vai, próxima Vai, vez. Não era importante. Próxima por isso é que Eu acho que não era importante, Lourdes. Não era importante. Ele já decidiu Vai que ser o não. programa. Leiria. Sim, boa noite. Boa noite. Eu queria saber o que dizer quando... Ou seja, eu sigo o projeto Ubuntu e normalmente o que se diz quando eu publico uma fotografia é tu falas tanto de África, mas as tuas roupas são eurocêntricas. Qual é o teu... Que nem é bem assim. Qual é a tua resposta? O que é que eu digo? Não consigo responder a questões como essa. Queria que me ajudasse. A outra é, será que... Eu acho que nós temos um problema muito grande. Os problemas em África aconteceram, e não foram só em África, pelo meu entendimento, todos os países, geralmente é quem tem poder, domina quem não tem poder. E aconteceu até entre brancos, também haviam brancos escravizados. Infelizmente, nós os africanos fomos os piores. Agora, a minha questão é, será que o vitimismo de nós fizemos, nós passamos, não nos recua? Posso responder já? Né? Sim. Ah, Primeiro das das roupas. roupas, né? Do falo o que eu faço. Olha, das roupas é o Faça o que eu seguinte. falo e não o que eu Das faço. roupas é o seguinte. Os meus grandes mestres,
Eu tenho como referências, por exemplo, John Henry Clark, foi um grande professor. Tenho Cheikh Anta Diop, foi também um dos maiores cientistas que esse mundo já viu, né? E tem, por exemplo, Malcolm X, ok? Essas pessoas, quais são as fotos que você viu trajadas com fatos africanos? Estás a ver? E depois compreendemos que a questão da imagem de um povo, a nossa questão de imagem, tem a ver com o enfraquecimento do nosso poder econômico. Nós não produzimos as nossas roupas, estás a ver? Isso não é uma culpa do Isidro, da Renata ou da Lourdes. É um problema estrutural. Porque quando tu lês o livro que eu estou a ler do funcionalismo, tu descobres que nós fomos mesmo feitos dentro da medida que permite estarmos alinhados com os objetivos do próprio sistema em si. Entendes? Então, a questão da roupa, da identidade por via da roupa é fundamental. Nós não descartamos isso. Mas as pessoas que conseguiram impedir que você hoje fosse visto como um resto de gente, em nenhuma das entrevistas dele que eu vejo, ele encontra com roupas africanas. Ele está sempre com fato, estás a ver? E é para dizer que esse fato também não é ocidental. Ele é asiático. Yeah? O Ocidente é que fez a apropriação e, como já estava a dominar bem aquilo que é o capitalismo, permitiu a difusão e abraçou a ideia. É como se aquilo tivesse surgido na Europa, mas não, é asiático. E quando nós vamos para a Ásia, e depois nós temos que falar que nós demos a primeira humanidade ao mundo, no primeiro ventre de uma mulher preta, nasceu a humanidade, irmão. Estás a ver? Aqueles que foram fazer esse fato lá, eles eram pretos como nós. Entendes? Então, nós africanos nós somos herdeiros legítimos de tudo o que existe nesse mundo. Porque nós Tudo nosso, nada deles. Nós demos a esse mundo, nós demos a esse mundo as primeiras ciências, nós temos nesse mundo as primeiras civilizações. Tudo é nosso, nós podemos usar tudo. Agora, Não te enganes como sempre vai made em Tailândia, não. Isso tudo aqui é made na África, de uma forma ou outra. Puxa já esse fio aqui para A questão do vitimismo. A questão do vitimismo é uma questão mais filosófica do que outra coisa. O vitimismo surge como um mecanismo muito bom para responsabilizar os pretos e liberar os próprios brancos do processo que nos transformou no que somos hoje. Não existe vitimismo. Nós somos vítimas até hoje. Se o Estado tem consciência colonial, porque quando os doutores falam que o Estado é uma pessoa de bem, há uma construção de nível científico para determinar o Estado como uma pessoa de bem. Ou seja, o Estado é um conjunto de leis e essas leis criam uma consciência jurídica. Então ele é uma pessoa de bem. Entendem? Porque a função do Estado é servir o indivíduo e tal, então é uma pessoa de bem. O que eu te quero aqui dizer é que o vitimismo que as pessoas falam é um mecanismo de silenciamento. Tu tens que falar. Por isso é que em África nós temos um adinkra que é chamado de Sankofa. Sankofa é olha ao passado, vai buscar o que se perdeu, ressignifica o presente, constrói o futuro. Entendes? Você não pode falar do que você é hoje se você ignorar o processo que te transformou naquilo que você é hoje. Isso não é vitimismo. Isso é você se autoesclarecer para você se definir e seres o protagonista da tua própria existência. Ok? Tá bom. Tem mais uma pergunta só ali no... Boa noite. Isidro. Sigo já há alguns anos e a meados do ano passado conheci a página África Banto e inúmeras vezes vi alguns textos com autores Isidro Fortunato. Gostaria de saber se faz parte dos editores da página e pela sua vestimenta quero saber, né, se viveu muito tempo fora, porque é algo meio anormal ver alguém em tempo de calor cá em Angola vestido deste jeito. E sim, e também queria aqui perguntar, né, quais são as suas inspirações, já disse, e gostei muito do Anta Diop, conforme falou, mas também quero saber o que é que lhe fez ser um ativista. Obrigado. Afrocrata. Ativista afrocrata. Afrocrata, Que salienta. Certo, obrigado. Se conseguires resumir. Olha,
Primeiro, com relação às roupas, estou plenamente de acordo. Às vezes nós... eu me sinto bem assim, estás a ver? Isso tem mais a ver com eu me sentir do que as pessoas verem propriamente. Yeah? Eu me sinto bem da forma que estou vestido, mas para quem me conhece sabe também que eu tenho muitas roupas africanas. As pessoas dizem até que eu pareço ser um estilista, que é por causa dos feitios das roupas que eu uso. Hoje eu decidi vir dessa forma mesmo para facilitar o diálogo, e isso também acaba por ser uma forma de provocar. Eu acho que as pessoas precisam de se focar nisso para fazerem perguntas que de uma forma ou de outra acabam por ser interessantes, estás a ver? Mas isso tem a ver comigo, eu me sinto bem na forma que eu me encontro, e eu consigo estar assim, consigo estar com um traje tipicamente africano, mas é preciso que nós digamos que a imagem é muito importante, mas o mais importante é o conteúdo, estás a entender? É preciso que você compreenda também a multidimensionalidade da luta que você trava. E com a questão de eu ter vivido fora, sim, vivi fora há algum tempo. Formei-me fora também e tive as primeiras visões sobre aquilo que é o panafricanismo fora da Angola. Em Angola você nunca vai ser panafricanista. A educação daqui não permite, a sociedade é extremamente alienada. O pior até da educação é o orgulho que as pessoas têm no assimilacionismo. Mas o assimilacionismo só é algo que dá orgulho nas pessoas porque o assimilacionismo aqui é premiado. Se tu vais na televisão começas a falar assim, obviamente, e contudo, se tu usas essa linguagem, falas dessa forma, amanhã tens um cargo, irmão. Eu conheço bem de mulheres que passaram em programas de televisão com essa linguagem e hoje são diretores, administradores, estás a entender? Mas com relação à roupa, mano, fica à vontade. Eu não estou a sentir calor, mano. Mas eu ia perguntar, por causa da pergunta dele, tens um ventilador interno? Não tem. Olha, primeiro, eu utilizo muito, em todos os sítios que eu vou, eu utilizo isso aqui. Isso aqui é um cachecol que representa um luto permanente que eu estou a usar isso desde a morte do Inocêncio de Matos, né? E eu estou a usar isso como uma forma de protesto. Todos os sítios que eu vou, eu levo esse cachecol. Porque eu acho que nós estamos de uma forma ou de outra em luto mesmo, estás a ver? Nós não compreendemos isso porque se calhar nós estamos a vibrar tipo, em percepções totalmente diferentes. Morrem pessoas todos os dias, morrem 46 crianças por dia de fome, isso é um dado que foi tornado real, exposto em jornais e tal. Morra mais aquela zongueira eletrificada e tal, essas coisas todas, são coisas que me fazem pensar muito. Daí eu faço esse protesto, eu uso o meu cachecol constantemente. Eu em qualquer aparição pública vai me ver com o cachecol lá, estás a ver? Mas não se trata, eu não estou a sentir, para começar, eu não estou a sentir calor, estou à vontade. E às vezes, Isidro, não andas a pé, já percebemos. Não anda a pé. Ninguém anda a pé, não sente calor nessa cidade. És o administrador da página ou não? Qual é o nome da página? África Banco. África Banco, não só fizeram-me um pedido para ser administrador, mas eu, como tenho muitos compromissos, não aceitei, mas disse que podiam tirar textos da minha autoria para postarem na página, desde que mantessem como autor e tal, identificado. Eu não tinha problemas com isso. Isso tem acontecido com várias páginas. Era só isso, né? Não tem mais perguntas. Tá bem. Vamos encerrar. Sabem que nós, isto aqui, decretos. Eu nem vou pedir para o Isidro fazer depois o final. Sim, eu acho que foi bastante esclarecedor. Antes de fechar, é só importante referir aqui uma questão que foi referida no início do vamos negar que o colorismo existe porque a palavra não é nossa. Existe a palavra na língua portuguesa, existe esse termo. Para responder, eu só estava à espera para as considerações finais. Existe, o título colorismo foi escolhido porque é o que tem mais impacto, mas na língua portuguesa já existe esse termo, é pigmentocracia. Portanto, o poder ou o domínio de uns tons sobre os outros. Pigmentocracia é a versão portuguesa do colorismo. Isto foi um anglicismo escolhido, mas existe. Até porque o termo colorismo foi introduzido por uma escritora, Alice Walker, por volta do... Exatamente.
1992, não estou em 82, foi em 82. Inclusive, o livro dela eu recomendo, que é se o presente se parece com o passado, o que será do futuro? É um livro que eu aconselho. Portanto, é um termo, o colorismo é um termo recente, pigmentocracia ainda mais recente é. Portanto, não neguem uma coisa, um fenómeno, um problema que é real, porque negam o termo. Se não querem usar o termo anglófono, usem o português, pigmentocracia. O problema continua lá. Mudou de nome, mas o problema continua. Portanto... E relativamente a essa questão a Lourdes falou aqui de um aspecto, se era, como é que tu disseste? Se era vontade de ser, se era ódio, se é admiração. Ódio ou admiração. Do preto mais escuro com o preto mais claro. Nós vemos muito a questão do caranguejismo. Sabem o que é isso, né? Conhecem o fenômeno dos caranguejos? Quando você coloca um monte de caranguejos num balde, quando eles vão tentando sair, os outros vão lhe puxando para baixo. Isso é um aspecto que usam muito para caracterizar os negros, principalmente os angolanos. O negro é que fatiga o próprio negro. Todos nós já ouvimos essa expressão, já ouvimos isso. Acontece de fato, é verdade, mas nós precisamos compreender por que isso acontece. Eu acho que se vocês prestarem atenção às palavras do Isidro, desde o começo, nós vamos perceber que existe uma máquina, existe um projeto que ainda está em andamento, inclusive, apesar de já estarem a colher os frutos, mas ele continua em andamento e agora até se transformando, porque existem mentes como essas que estão aqui hoje, que resolveram vir falar sobre isso, que começam a despertar e a questionar determinadas coisas, determinados comportamentos. Então, por haver essas mudanças, essa máquina percebeu que, se calhar a engrenagem já não vai virar para a direita, precisamos fazer aqui um desvio do percurso, porque o projeto precisa continuar. Então, a nossa função é sempre questionar por que esses comportamentos acontecem, por que esse fenômeno está aí, e não negá-los completamente e tentar justificar das formas mais esdrúxulas, como foi o caso quando o Isidro falou daquele restaurante, que tentaram justificar, porque mas ele não estava bem apresentado. Nós sabemos que o problema não era esse, porque tinha pessoas que, se fosse por causa do dress code, não passariam nem no passeio. Tá bem? Então, não vamos tentar, vamos sempre tentar questionar o problema, esmiuçar e tentar Olha, até perceber... porque no Café do Mar, na eu deixei de frequentar aquele espaço. Tu vês lá brancos de calções, chinelos, andarem descalços lá dentro. É assim, o branco tem um sentimento de pertença por esse país e ele tem razão de ter esse sentimento de pertença. Angola foi fundado pelos ancestrais dele, pelos antepassados dele. Isso aqui é deles, até os pretos tomarem consciência que isso é nosso. Isso é a parte grande. Nós não tomamos consciência de que isso é nosso. Exatamente. É verdade. E lá está. Nós continuamos escravizados. Exato. O aspecto que eu falo, quase sempre menciono isso. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. E ao invés de estarmos a negar coisas, é assumir, abraçar. Porque já me questionaram, como eu falei do bisavô, também já me questionaram sobre isso. Eu falo, eu já nasci, eu não tenho culpa de como eu vim, de como... A única coisa que eu posso fazer é reconhecer esses tais privilégios que já não são assim tanto, mas eu reconheço na sociedade angolana, eu ainda os tenho, mas eu também tenho outras lutas e eu não nego esses aspectos, abraço os dois, como o Isidro disse muito bem. O sentimento de pertença, ele é fundamental. E nós não podemos simplesmente acusar quem tenha esse sentimento, como fizeram no massacre do Ruanda, que é, ao invés de você, já que você está revoltado com aquele sistema, ao invés de você atacar quem criou o sistema, tu atacas quem também é fruto desse sistema. É vítima. Então,
ficam a lutar aqui as duas vítimas, enquanto quem criou está a assistir de Dividir camarote. para conquistar. A ideia é essa, Exatamente. dividir para Está a conquistar. assistir para coisas e usa inclusive isso para justificar outras atrocidades. Olha. Olha como é que não eles nos podem dar independência. Olha, é como falam de Angola hoje, né? Os mesmo. brancos foram, olha, fomos embora, olha, as fábricas, como é que estão? Tá? Mas por que, né, faz parte do plano? Era essa a intenção. Eu não sei se vocês sabem, o programa vai acabar já. Mas eu não sei se vocês sabem, eu não sei até de quem é essa informação, porque eu tenho essa informação, porque trabalhei no arquivo histórico. Mas quando os portugueses estavam a bazar, vocês sabiam que teve um deles que simplesmente levou os mapas de Luanda. Com certeza. Levou. Disse, se vê agora, se vão qual as condutas, se o tubo passa onde, não quer saber. Levou. Simplesmente. Nós não temos. Luanda antiga, o que nós temos aqui são pedaços e recriações e não sei o que, mas os mapas originais da urbanização de Luanda, eu estou a falar quando se criou a urbe, levaram. Não, então, problema mesmo. E depois, tu tens aí o amor Platão. Por isso é que eu digo, o preto construído como branco dentro de um instrumento cultural, né? Na verdade é cultural, é cristianismo e tal, essa brincadeira toda. É muito perigoso esse tipo de prédio. É o mais Porque local. essas imagens aqui, tu vês, ficam a pôr aí um monte de prédios pesados aí por cima dessa. Um dia vocês vão acordar, essa parte toda entrou, porque as pessoas não sabem, são construções muito velhas. Isso podia ser até uma cidade velha, Sim. assim, um espaço centro turístico, histórico e tal. Nós não podemos estar a fazer essas barbaridades que essas madeiras fazem, estás a ver? Mas faz parte do projeto, apagar a própria história também. Mas isso aí Gente, é complicado. A É luz muito está com medo complicado. que a polícia Não bata é com aqui na medo, é mesmo porta. está na hora. Não, agora oficialmente está na hora mesmo. Tá, Eu tá na espero hora. que vocês tenham ficado esclarecidos Ou pelo menos né, curiosos. no mínimo curiosos para saberem mais sobre vocês, porque a nossa maior arma é o autoconhecimento e é o que eles usam contra nós. Nós não nos conhecemos, não conseguimos gostar de nós, se não gostamos de nós, também não gostamos do nosso semelhante, porque o nosso semelhante é o reflexo daquilo que nós somos. Portanto, não se esqueçam, fiquem atentos à jogada, porque enquanto nós estamos aqui preocupados a odiarmos uns aos outros, há outros que estão organizados a usufruir do nosso ódio e da nossa autodestruição. Sim, senhora. Portanto, divide to conquer e nós temos de nos unir to conquer. Portanto, é o processo inverso. Isidro, muito obrigada. Olha só, já vou fechar, já vou fechar. Só quero deixar claro aqui. Não, você quer nos trazer problema. Não Sim, quero. Eu Renata, só quero temos deixar mesmo. claro que nós não estamos a fazer, é sempre bom falar, não estamos a fazer campanha contra brancos. Tá? Nós estamos a debater algo que aconteceu, é fato. O que nós queremos é que todos, tanto pretos quanto brancos, questionem esses acontecimentos. Tá? Que quem tem privilégio reconheça esse privilégio, quem quer alcançar esse privilégio perceba por que tem essa sede de alcançar E se os não caminhos. alcança, acima Exato, de tudo. exato. E Sim. por que não alcança e se os caminhos que ele vê como opção para alcançar são de fato os mais viáveis. Ser Tá pró-negro não é ser anti-branco. Exatamente. Nós estamos aqui numa campanha pró-negro porque se não nos preocuparmos com os nossos interesses, mais ninguém se vai preocupar. Portanto, foquem nisso. É o pró. Em vez do contra, é o pró. É isso. É o resumo. Isidro, muito obrigada por esta masterclass. Muito obrigado. Super necessária. Boa. Por mim, fazíamos uma vez por mês um programa sobre estes temas, Por porque mim não nós tem temos de problema acordar também. para a vida. Está na Não hora. tem problema, nós podemos fazer isso. Podemos repetir outra hora. Já não há justificação Aqui. para nós termos certos comportamentos, É verdade. para nós dizermos certas coisas. A informação está aí, está aqui. Portanto, mais uma masterclass na nossa Universidade José Fêmea. Muito obrigada, Isidro. Este foi o nosso programa. Para a semana vamos falar de um outro tema muito pesado, mas que também é urgente. Vamos falar da cultura do estupro. E a nossa convidada vai falar da sua experiência, infelizmente, mas ela fez dessa experiência negativa um badge of honor
e ela está a usar essa experiência para ajudar, para alertar, e então vamos cá ter a Elif. Espero que a ouçam e assimilem tudo o que ela tem para dizer. Desse programa. Sim, Isidro. O preto estuprador. Até lá, cultivem-se, por favor, é muito importante. Agradecemos, a sociedade agradece. Já sabem, de segunda a sexta, segunda goza TV com o Tiago, terças e sextas goza aqui eliminatórias e quinta, o melhor programa, o Goza FM. Obrigada por terem vindo, espero que tenham gostado.